O artesanato chega na nossa vida de variadas maneiras, né? Eu gosto sempre de lembrar isso. Eu estou aqui com um casal, o Lucas e a Ana Lúcia. Olha, na veia deles, assim, já tem artesanato, que eu sei, eu conheço a família, né? Mamãe aqui trabalha com patchwork, Lucas também tem na família, né? Mas como é isso? Artesanato chegou como uma missão, é isso? Isso mesmo. Bom dia, né, para todos que estão nos acompanhando. Nós temos uma missão que o Senhor nos confiou, de levar uma semente de amor e de esperança e de fé. E aí a gente foi inspirando, né, nesse ministério que nós trabalhamos com casais e tudo mais. E a oração é fundamental nesse momento, de fortalecer um relacionamento, de sustentar um relacionamento e de permanecer nessa aliança com Deus. Sem oração não dá, sem Deus não tem jeito. E aí precisa ter um canto na nossa casa. Exato. Né, Nesse contexto, então, né, desse ministério, o Senhor nos revelou uma inspiração para trabalharmos com as famílias através de um oratório. Então, assim como a gente ia na casa dos nossos avós, na casa dos nossos bisavós, sempre havia um cantinho de oração, de devoção da família. Isso com o tempo se perdeu e nós, então, tivemos essa inspiração de resgatar, de retomar essa tradição para que as famílias tivessem, então, uma oportunidade, né, de oração, de devoção dentro da própria casa. E aí surgiu... Mas como que foi isso, né? Eu já sei, é meu ministério, eu vou obedecer. Mas como que foi, né? Levar um presente para as famílias? Vocês são um casal jovem, assim, como é que foi? Primeiro? Então, o primeiro oratório nasceu de um presente que nós mesmos nos demos, né? A gente acredita muito nessa santidade possível. Nessa santidade que nos inspira os pais de Santa Teresinha, por exemplo, que é um casal santo. Então, nós adquirimos essa imagem. Quando eles chegaram em casa, a gente sentiu essa necessidade de um lugar para eles, assim, com um toque especial. E nós nos colocamos a construir esse primeiro oratório. E eu tô vendo que vocês fazem sempre com material que é descartado, né? Restos de madeira. A maior parte do nosso material, dos nossos materiais, na verdade, talvez 90% ou mais, é reutilizado. Vamos chegar pertinho ali, Vamos lá para a gente apresentar. Porque são tão lindos. Isso. Então hoje já são vários modelos, né, que a gente trabalha tanto em série, em linha de produção, mas também nós temos a possibilidade de fazer conforme a necessidade das pessoas. As pessoas têm desse lado, eu vou dar uma voltinha por aqui, tá bom? As pessoas têm alguma devoção específica, algum elemento que a gente pode ir trabalhando, então, para adequar, vamos dizer assim, o oratório. Então eu fico com o papel da marcenaria, da construção, do corte da madeira, de preparar o caminho para a Ana, que é a artista, que é a arquiteta, e tenho, como você bem falou, uma veia já bem interessante nas artes. E a Ana faz todo o trabalho estético. E eu gosto de dizer que o Lucas é o meu José. Porque ele põe a mão na madeira e transforma de um jeito que fica muito legal o resultado. E esse ar assim rústico do oratório? Então, isso tem dois sentidos. Primeiro, o princípio que a gente colocou da questão da antiguidade. Né? Então, lá na casa das avós, era algo antigo, a gente tem essa lembrança. Então, a gente queria esse significado de história. Que bonito. E outra coisa também é honrar a história de um material que foi já utilizado para uma outra função e a gente não quer negar essa história. Então, tem as marcas e como eu gosto de dizer, eu tenho marcas de cada gestação. Honro e com muita alegria eu respeito essas marcas. Da mesma forma, esse material tem as marcas de quando foi usado. E isso faz parte dessa história. Nós vivemos essa semana, né? Santa Teresinha, São Francisco também. Você trouxe aqui um oratório de São Francisco. Esse é um São Francisco meditando, é lindo. É um modelo exclusivo que a gente faz para o Seminário Frei Galvão em Guaratinguetá, né? O São Francisco meditando com uma suculenta verdadeira. Então tem ainda o trabalho também para a pessoa cuidar e não somente a devoção, mas também de estar interagindo com a peça, que para a gente é muito interessante. Eu vou afastar esse aqui um pouquinho para a gente mostrar esse de Nossa Senhora que está aqui atrás. Aqui. Gente, esse aqui me lembra minha avó, viu? Porque esse tem pezinho. Olha aqui que lindo. Tem pezinho, né? É muito rústico mesmo. Esse deu mais trabalho, Lucas? Então, do ponto de vista da construção, todos dão bastante trabalho, até porque eu não sou especialista nisso, né? É como se fosse um hobby para mim.
Mas e o que é legal também, essa questão que você falou do trabalho, é que cada peça apresenta um desafio único. Sim. E isso é muito legal. Porque cada para peça nós é única também, são né? peças únicas. Por mais que a gente tente fazer, vamos trabalhar com as mesmas cores, o mesmo tecido atrás, alguma coisa assim, ficam únicas. Isso para nós traz essa questão de Deus, quando nos faz únicos. Cada relacionamento é um relacionamento único, a gente não pode tratar do mesmo jeito. Então isso tem muito significado para nós e a gente leva isso também. Como é que foi agora presentear os casais? Porque aí eu sei que a partir do oratório vocês vão à casa de amigos, assim. Aproveita para presentear e para rezar também? Isso toca o coração das pessoas, né? Quando você presenteia, quando você faz a entronização de um oratório, de uma imagem na casa de um casal, de uma pessoa que está passando por necessidade, isso é nítido a mudança da percepção da pessoa e como essa imagem, esse oratório passa a ser verdadeiramente uma maneira dela interagir com Deus naquela situação. Vocês começaram presenteando, aí todo mundo quis, como é que foi essa história? Exatamente, como a primeira peça foi nossa, as pessoas se interessaram e a gente foi presenteando também e produzimos também conforme a necessidade das pessoas. Que legal. Sempre um divino ali. A Ana adora um divino. O Espírito Santo tem que estar, né? Agora eu queria que vocês contassem, só para a gente encerrar essa conversa que está maravilhosa. Sim. Vocês estão vendo, gente, artesanato é missão na vida das pessoas, né? Vocês envolveram as crianças. Todo mundo coloca a mão em algum momento, em algum oratório, né? Então, é o Gabriel, o Rafael, o Daniel. O Daniel, com 6 anos, já tem a maleta de ferramentas dele. É muito coisa interessante. maravilhosa. E todo mundo participa. Então, não é somente um oratório. Vai também uma parte da história da nossa família que passa por cada arte dessa. Então, a gente fala que é uma arte com propósito. Ela tem uma missão específica e a gente vai, sim, se conectando e construindo um mundo melhor. E fica completo, É não é isso mesmo, aí. Ana? É isso aí. Feliz por fazer essa arte, por resgatar tudo isso? Feliz demais. Feliz, e a gente já faz em oração, quando a gente se coloca a fazer essas peças, a gente já vai entrando em sintonia com esse propósito dessa peça, que é plantar essa semente dentro dos lares de paz, de amor, de fé, de alegria e de devoção, de oração, esse resgate. Uma E a peça gente diz religiosa, sim. assim, é muito importante ter Sem em casa, dúvida. né? É maravilhoso. Adorei conversar com vocês. Legal, Beth. Nós Viu? Muito também. obrigado. Segue em Agradecemos. frente com a missão. Amém. E vão Muito colher bons obrigada. frutos das sementinhas. É isso aí, Amém. que sementes estão de amor. sendo Isso aí. de amor, né? Que Sementes já de estão amor. sendo jogadas aí. Muito Amém. obrigada. Obrigado. Isso, nós que agradecemos.